Eram pessoas que talvez não tinham a capacidade intelectual, mas tinham o coração e a coragem necessária para muitas vezes evangelizar e falar aquilo que é necessário. E assim, com certeza, ao longo dessa história, muitas pessoas acolheram no seu coração este chamado. E hoje, de forma especial, nós queremos lembrar a coragem do nosso padroeiro São Sebastião. Tanto já ouvimos falar, e uma das coisas que muitas vezes mais chama a atenção, que é um santo do século III. Bem no início do cristianismo, bem na época da perseguição da igreja. E esse santo é tão atual, porque muitos jovens hoje se espelham em São Sebastião. Talvez seja um dos santos mais venerados no mundo e também aqui no nosso país. Quantas paróquias, quantas comunidades que tem como padroeiro São Sebastião. E quando a gente olha para São Sebastião, com certeza a gente começa a perguntar, por que ele entrou nesta vida? Seu pai já era militar, ele fez parte, né? Ele fez parte do soldado, foi um soldado romano. E foi um soldado que não somente foi um soldado, mas foi alguém que se destacou principalmente pela sua postura, pelo seu jeito, pela sua forma. E ele foi conquistando o coração de tantas pessoas. Mas São Sebastião entrou justamente porque ele queria fazer o bem. Ele queria evangelizar. E foi fiel em todas as circunstâncias da sua vida. Ele não foi morto pelas flechas. Muitas vezes a gente acha, pelo fato da figura de São Sebastião sempre se apresentar com as flechas, mas não foi as flechas a causa da sua morte. Quando ele foi flechado quase até a morte, ele novamente foi, alguém fez com que ele pudesse voltar à vida, cuidou dele e ele continua a sua missão. E depois, novamente ele foi morto e foi jogado no esgoto. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque muitas vezes nós falamos de tantas coisas que foi lembrado no início, de que ele é padroeiro, mas por que ele é padroeiro das pestes? Justamente porque ele foi jogado no lugar de podridão, no lugar onde acontecem as doenças. E por isso que até hoje ele é invocado como tantas coisas que nós já fomos lembrados, mas principalmente também porque ele foi largado num dos piores lugares no esgoto da cidade. Mas que a gente possa sempre se lembrar de São Sebastião como alguém de fibra, como alguém que não teve medo de falar da palavra de Deus, como alguém que testemunhou a sua vida até o último momento, que não se calou. Por isso que a voz de São Sebastião continua ecoando dos nossos ouvidos até nos dias de hoje. Não foi a morte que fez a voz de São Sebastião calar. Que nós possamos também ter este brilho no nosso coração, ter esse entusiasmo no nosso coração, ter esta alegria no nosso coração. O dia que nós lembramos do chamado, das vocações de Jonas, dos discípulos, de São Sebastião, que nós possamos nos perguntar, e a minha missão? E a minha vocação qual é? Para que Deus me chamou? Hoje, eu estou cumprindo com a missão pela qual Deus me chamou? Eu estou sendo fiel àquilo pela qual Deus me convocou? Olhar para o padroeiro não é somente lembrar, não é somente rezar, não é somente agradecer. Eu sempre digo, padroeiro é para lembrar que nós temos um exemplo de fé. Alguém que nos leva a viver a nossa fé. E por isso, se queremos seguir o exemplo de São Sebastião, devemos também ser como São Sebastião, fiel, não ter medo das circunstâncias e que a gente possa realmente testemunhar no mundo que tanto
precisa da direção certa. Que nós não precisamos ter medo das perseguições, mas que Deus nos dê a coragem e a audácia de São Sebastião. Creio em Deus Pai,